Mas enfim, vamos dar aquela corrida agora que a gente tá Vambora. acabando o nosso tempo já. Mas a gente não pode deixar de falar do Vasco da Gama. Grande Vasco. Vasco da Gama que joga contra o América Mineiro em casa no domingo. rebaixado. Já rebaixado. E O América Mineiro, escalação. claro. Exatamente, o América Mineiro. E tá aí a escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel e Maicon e Lucas Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel como primeiro volante ali de proteção, Paulinho Rossi. e Praxedes mais avançados. Numa ponta o Rossi, na outra ponta Gabriel Peck e centroavante o Veguete. Nada muito... Rossi? Rossi. Provavelmente já vai estar apto, né, para jogo. Pode ser que entre, né, como ponta direita titular, porque, Sim. cara, o Rossi, até a lesão, tava fazendo um campeonato absurdo, tava jogando muito bem. Caiu como uma luva nesse clube, nesse time do Vasco, né? Nessa formação do Vasco. E o Gabriel Peck vinha sendo reserva, né? Sim. E tal. Agora vamos ver como vai ser. Provavelmente pode ser que ele entre num 4-3-3, ou então, como eu já disse com o Marcos aqui, quando a gente tem a tela de touch, pode vir pra cá, ó. Bota pra cá o Payet, tá ligado? E tal. E pode ser que entre ali com 4-1-2-1-2, um 4-4-2, só que com um losango no meio, né? E tal. E o atacante mais caindo pelas pontas, falar. o Rossi com liberdade. Isso é jogo pro Vasco golear. Eu também tô achando. Cara, eu tá? acho que o Vasco vai fazer uma partidaça também. Eu acho que vai ser semelhante à partida contra o Curitiba. Acho que vai ser tipo 4x0, Vasco. Depois que abrir a porteira, eu acho que. A gente falou isso quinta-feira. Falamos. A gente falou isso quinta-feira, que ia ser um jogo muito elástico pro Vasco. Porque, cara, eu acho que é isso. A gente comentou, enfim, em diversos momentos no off também, o que o Vasco tem que fazer de fato e o que esperar do Vasco nessa reta final de campeonato. A gente falou isso, cara. O Vasco tem que ser mais enérgico do que propriamente tático e talvez brilhante, vai. Sim. Então o time precisa entrar motivado e com vontade, muito mais do que esperando grandes atuações e resultados magníficos. E aí, cara, se for ganhando de 1x0, 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 se for conseguindo fazer partidas boas defensivamente, igual foi a última, que o sistema defensivo funcionou muito bem, é muito difícil que o Vasco caia, porque, de novo, vou sempre bater nessa tecla. Eu não acho que o Vasco tenha time, falando apenas de elenco, eu não acho que o Vasco tenha time para cair para a segunda divisão. Sim. Não acho que o Vasco seja o pior dos que estão ali embaixo e nem tenha um nível parecido, falando de elenco, América, Curitiba, etc, etc. Então, cara, eu espero um bom jogo do Vasco, tá? E vou falar de novo, destaque pro Maicon, que pegou essa titularidade. O Maicon saiu de assustadoramente ruim para titular absoluto, deixando o Léo no banco, tá? Exatamente. Isso é uma Não, coisa... O primeiro jogo do Maicon no Vasco Foi uma assustador. Foi, coisa- foi Não, contra o Cruzeiro, né? é isso, Parecia foi. uma geladeira, irmão. isso, ruim. Mal Parecia demais. eu com a camisa do Vasco. É isso, Na zaga, tá ligado? Parecia um de nós aqui jogando, pô. Exato. Cara, você não, porque você é pipoqueiro, pô. tá maluco. Tu sabe que tu é pipoqueiro. Última vez que Quantas tu foi- assistências já te dei? Ah, tu já me pifou muito, filho. Pô. Mas enfim, cara. Só, filho, só passa. Cara, o meu sonho é a gente jogar junto um dia, tá? Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai Eu acontecer. acho que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Maurício, então, filho, Não, esquece. esquece. Maurício tá recebendo crítica, porque não sai de casa aqui. Pô. Imagina Exatamente. jogar bola com a gente. Exatamente. Cara, e essa parada do Vasco, tipo, eu acho que a volta de Rossi e mais pra frente a volta do Marlon Gomes, eu acho que são voltas muito importantes. Importante. Tem 6 jogos que são considerados 6 finais. E eu tava lendo o livro, que até o Arthur Xavier que conseguiu o PDF pra mim, e eu peguei uma aspa que eu achei muito interessante, que se encaixa em todos os clubes praticamente cariocas, né? Mas principalmente no Vasco e no Botafogo, que são clubes que estão passando por um momento de mais crítica, né? E tal, né? De mais crises. E é uma aspa do Jonathan Wilson, do Jonathan Wilson, que ele fala: eu não creio que a tática seja a única coisa que determina como uma equipe joga, nem que seja sempre o fator mais importante no desenrolar de um jogo. Na verdade, é um fator entre tantos. Talvez um fator negligenciado. Mas, tipo, tem diversas outras coisas, tá ligado? A forma física, o talento, a Com motivação, certeza, a isso aí, força, a certeza. sorte. É uma tapeçaria imensamente complexa. Então, tipo, tem diversas coisas. Eu acho que não falta o Vasco motivação. Sim. Eu acho que o Vasco, com a volta de Rossi, de Marlon Gomes, é um time que, tipo, acho que melhora muito, né? Porque acaba tendo reservas, né? Sim. É o que o Vasco precisa, de um banco. Profundidade. O time até tem, mas Porque o elenco... time cansa e, pô, Não tem uma peça ali que É isso. complemente da maneira que a gente... já entra que é Seba. Exatamente. Seba no lugar do Veguete. Nada, tá ligado? Pô, se você for ver, Botafogo, sai o Tiquinho e o Diego Costa. Não cai o nível. É isso. Cano, John Kennedy. Jogadores que têm características diferentes, só que são jogadores que fazem gol. Ponto. Mateuzinho, Wesley. Não. Mas, pô, Pedro e Gabigol, tá ligado? Não cai tanto nível. Sim. Agora, pô, Veguete e Seba, esquece, mano. O Seba é horrível. Me desculpa, mas é horrível. E é isso. Eu acho que, tipo, vontade tem.
plantel tá chegando Sim. e eu acho que o Vasco tem tudo pra melhorar nessa última parte se aí. mantendo na Série A, deixando o Ramon Dias trabalhar pro ano que vem, reformulando ali o elenco, saindo alguns jogadores, trazendo outros. Vem forte. Vem. Cara, a Assim, base do Vasco não é ruim. Tipo, forte eu não sei, mas pelo menos pra não brigar pra não cair, eu acho que com certeza. Não, eu Não, também porque, acho. cara, se a gente for pegar as nossas previsões no começo do campeonato, a gente falava de Vasco brigando por Sul-Americana, pô. Sim. E eu acho que com o Ramon Dias a longo prazo, podendo trabalhar de fato, cara, o que vocês estão rindo, cara? Nada, cara. Não, mas o problema do Vasco... Mas eu falo assim, o não, problema do só terminando Vasco- aqui, só terminando aqui. Eu ia falar assim, com o Ramon Dias pra 2024, podendo trabalhar com calma, eu acho que não é absurdo a gente pensar num Vasco almejando uma Sul-Americana, por exemplo. Brigando ali, vai, 13º, 12º, nesse nível da tabela, pô. Eu acho que dependendo dos investimentos da 777, pode até almejar... De quem? 777. Que isso, velho? Pode até almejar Sabe mais do inglês. que um 13º lugar, sabe? O problema do Vasco, principalmente nesse campeonato, foi um ser humano chamado Barbieri. É isso, o professor, né? Assim, o do injustiçado, injustiçado, o injustiçado Barbieri. No time do Barbieri não saía nada, cara. O injustiçado Barbieri. Recai sobre ele, e ele realmente tem uma parcela grande de culpa, mas eu acho que não foi só ele, sabe? Foi o Luiz Melo, Sim. foi o Paulo Brax. Luiz Melo, que era o CEO, né, da 777 no Vasco, já foi até demitido. O Paulo Brax é um cara que foi o diretor de futebol, que ele pegou o time, ele com 100 milhões, ele trouxe, pô, Léo Pelé, Capasso, Pedro Orediano, Pedro Raul. É. Pedro Raul foi até uma boa contratação, Foi, porque pô. pelo que era esperado e pelo campeonato que ele fez no Goiás no ano passado. Mas agora, Orediano não é uma realidade. O Vasco precisava de jogadores que eram realidades, não apostas. E tipo, você gastar 20 milhões numa aposta, é mais fácil você gastar numa realidade. É. O Vasco, Terãs. obviamente, sondou... Eu sempre bato nessa tecla, né? O Terãs. O Vasco sondou o Terãs, só que o Atlético faz jogo duro pros clubes que são aqui do Brasil, né? De tirar jogadores do Atlético, porque o Atlético Paranaense sofreu muito Isso aí. com isso durante todo o tempo. Né, todos os anos, aquele time campeão brasileiro, né, no início dos anos 2000, foi todo desmantelado, né, depois, e alguns times também que foram, chegaram longe na Copa do Brasil, Sul-Americano também depois foram desmantelados, então eles têm essa filosofia. Mas o Terãs saiu por 18 milhões para o time do México, se não me engano. Não Cara, lembro, eu foi acho Pachuca. que foi pro Pachuca ou pro... Foi um time do México, enfim. Foi pro time do México, eu acho. E saiu por 18 milhões. RBD. Mais barato, Tava ontem no Engenho. mais barato do que, por exemplo, o Orediano, Sim. entendeu? Aí, tipo, tem, Capasso, 16 milhões, sabe? Léo, 16 milhões. Então, tipo, foram gastos que o Vasco teve que poderia ter trazido jogadores É isso. de expressão, de peso, O que problema não é o vestiriam gasto, a camisa. é a forma Como como gastou. gasta. Exatamente. Como E gastou. alguns moles que o Vasco também teve. Por exemplo, Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 17 gols. É um cara que é identificado com o Vasco, é revelado no Vasco, sempre declarou seu amor pelo clube e aí foi pro Galo. E aí a torcida ficou, caraca, o Paulinho, O pô... tricolor, Paulinho. Exato, o tricolor Paulinho. Mas, vascaíno revelado, né, no Vasco. E aí, cara, o Vasco, caraca, o Paulinho, maior mercenário, foi pro Galo por causa de salário. Quando foram contatar, né, o empresário dele, não, o Vasco nem fez proposta pelo Paulinho. Absurdo. Tá ligado? Um cara que tá em término de contrato com o Bayer Leverkusen, e aí vem pro Galo, o Galo tá pagando 1 milhão de salário, e aí vai ficar sem contrato, pode vir pro Galo de graça. E o Vasco perdeu essa oportunidade de lucrar, porque era o que ia acontecer. E se a 777 é uma empresa que visa principalmente o lucro, né, e tal, terminando positivo, perdeu uma oportunidade. Perdeu. E é aquilo, não quis pagar salário de 1 milhão pro Paulinho lá atrás e tá pagando 1 milhão e 300 agora com o Payet. Que talvez, se a gente for colocar na balança, Pô. o Paulinho hoje em dia Pode é muito render mais muito jogador que o mais do que o Payet. Payet. Muito mais jogador que o Payet. Hoje em dia, né? Sim. Se a gente for pegar o histórico, obviamente, o Payet passou pelo West Ham e tal, destaque e tudo mais. Mas hoje em dia, o Paulinho é maior que o Payet, na minha opinião. Cara, essa aspa é boa, tá? Hoje em dia, Paulinho é maior que o Payet. Não, mas se Exatamente. você considerar a utilização no contexto do futebol brasileiro, o Paulinho é muito superior ao Muito Payet. superior, muito superior. Mas e aí, rodadinha de palpite? Rodadinha de palpite. Rodadinha de palpite. E, Marco, já pode adiantar a arte das eleições do Vasco, Tá que vai rolando a eleição rolar. do Vasco. É isso. E rodadinha de palpite. Vasco e América Mineiro dentro de São Januário, 2 a 0, lotado, 2x0. 4x0. 4x0? 4x0? E tu, Maurício? 3x0 Vasco. Acho que vai ser 3x1. Vai tomar um golzinho de rodar? Vai tomar um golzinho de rolê. Justo, justo. Mastriani, né? Mais 3? Mais Triane. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí, 3x1. no cartão essa vez. Colocou? Semana passada? Rodada passada. E agora, colocou? Não mantém meu time ainda. Pô, o fato de você ainda montar em 2023 é maluquice. Exatamente. o Cara, bagulho aqui depois, pega fogo, tem mano. comentários aí?
Cara, o Arthur Xavier só botou 2-2 no Fla-Flu, mano. Mas tem 7 pessoas com a gente. Ah, Obrigado, então perfeito. rapaziada. Obrigado. Cara, sabe por que eu tô falando isso? Porque, cara, eu queria saber, queria fazer um levantamento, depois eu vou colocar uma enquete. Quem joga Cartola em 2023, mano? Eu sei que o Lucas do... Quem Lucas tem menos Rios- de 30 anos e joga Cartola? Não existe isso. Só o LF e o Lucas Rios que eu conheço. Que joga Cartola. Papo Perfeito. reto. O Caio joga. E o Caio tem 12 anos. É. Mas ele joga por dinheiro, filho. Eu jogo por dinheiro, mano. Pô, mas vou te falar, tem 2 caras que jogam que... Enfim, 2 amigos meus que acabaram brigando, cara. Brigaram de Que novo, isso? mano. Sério? É. Cara, não acredito Onde isso vai parar, cara? Pô, ele tá de sacanagem, Maurício. Vamos de eleição, Vamos de eleição. Vamos de eleição. O Marcos vai colocar a arte pra gente aí na tela, mas por enquanto a gente vai falando. Eleição que aconteceu entre Levenciano e vocês estão na tela lá, ó, não corte. Vocês estão na tela lá, vocês estão cochichando, o Marco pegou Parece vocês, ser. filho. O LF é uma comédia. Mas enfim, aí tá na tela, Pedrinho contra Levenciano, as eleições no Vasco estão acontecendo. Bela arte também, quem fez essa arte aí? Que isso, quem fez arte? Não sei. Mas enfim, Levenciano contra Pedrinho. O Vasco chegou a ter 8 candidatos, né? Mas aí foi cada vez mais alguns saindo e tal. Tinham nomes de peso e tal que acabaram saindo porque no final de tudo eles iriam a mesma atrapalhar, né? Sim. Tipo, diminuir os votos de ambos esses dois porque esses foram... Com certeza foram os cotados, né, para serem mais votados. Por exemplo, o Leven, na eleição passada do Vasco, ele ganhou a eleição presencial, né? Só que como estava na pandemia, que foi em 2020, aí mudou para híbrida. Aí quando mudou para híbrida, que ia ser online e tal, aí tipo ele se achou lesado, né? Aham. Tipo, se sentiu lesado, não quis participar, e aí o Jorge Salgado assumiu a presidência do Vasco. Mas quem ganhou em 2020 presencialmente foi o Leven. E aí vem o Pedrinho, que é um cara já identificado com a torcida do Vasco. Acho que quem é vascaíno e quem não é vascaíno conhece o Pedrinho, Claro. por tudo que já fez no futebol. E também, hoje em dia, se destacando muito nos comentários, né, na Plim Plim, como a gente Sim. tava vendo. Ele abriu mão, né, de continuar na Globo pra vir a presidente do Pô, Vasco, e se né? ele perder, mano? Ué, se ele perder... Mas ele não saiu, tipo assim, ele não saiu brigado, né, com a Não. empresa. Ele não saiu brigado com a emissora. Saiu com as portas abertas, não é à toa que, pô, todo mundo aí não considera muito cara, entendeu? E aí ele vem, né, e tipo assim, pra ele abrir mão, né, de sair da sua zona de conforto é porque ele quer muito. Sim. Isso aí, verdade seja dita, né? E o Leven já tá aí na parte política do Vasco, aparecendo sempre já desde 2020, como eu disse, ganhou presencialmente, mas quando foi para o online, né, porque, pô, pandemia rolando, não tinha como ter votação, aí ele ficou bolado, se sentiu lesado, abriu mão. Mas aí eu quero falar com vocês. Bem, O filho. Pedrinho tá filho. chegando. Cara, mas vou falar uma parada. E aí, assim, sensação minha, tá? Não sei Tá. se vocês têm essa sensação também. Eu acho que isso passa um pouco pra torcida do Vasco. Em relação ao Pedrinho, a gente vê, tanto quando ele jogava, tanto quando ele tava na Plim Plim, a sensação dele ser um cara muito sério, muito honesto. Sim. Muito honesto. Então, quando ele faz esse movimento de sair da Plim Plim e concorrer à presidência do Vasco, eu acho que a torcida sente uma... A gente tava até Confiança, conversando isso né? hoje, Confiança. quando eles estavam lá nessa confusão do trem. A torcida sente uma confiança, talvez uma esperança de, tipo assim, cara, a gente passou por tanta coisa nesses últimos anos, pô, talvez finalmente chegue alguém sério, honesto e transparente Que pelo menos com a respeita gente. o torcedor. É isso, que esteve lá dentro. Ele sabe o que é o Vasco da Gama. O Pedrinho sabe muito o que é Vasco, ele é um dos ídolos do Vasco. Exato. E você tem um cara que sabe o que é o Vasco, e viveu o Vasco durante muitos anos da vida dele, e que é transparente e sério, pô, é praticamente a junção perfeita. E pra um sem presidente maluquice, do clube. né? Sem É maluquice de, Balotelli, Não, eu Pô. não tô acompanhando muita eleição do Vasco nesse, Não, eu tô lembrando essa de eleição, coisas já mas faladas. Coisas já última faladas, eleição né? do Leven, assim, era promessas mirabolantes. Exato, num Vasco ferrado, né? Porque quando ele tava vindo em 2020 foi um ano praticamente de crise absurda, né? Vasco, pô, tava com o Germancano, que na gestão anterior de Alexandre Campelo fechou contrato com o Cano em dólar, e aí fechou em dólar, né? Aí, tipo, o valor ia ser X. Ah, você vai receber não sei quantos dólares. Aí, tipo, trazendo pro dinheiro, pro real, né? Ia ser, sei lá, 250 mil, 200 mil reais que o Cano ia receber. Só que aí veio a pandemia, o dólar triplicou, disparou. e aí, tipo, o Cano tava recebendo um dos maiores salários do país, pô. Não é à toa que ele saiu de graça do Vasco, né? E tal, no sentido de,
você não processa a gente, Sim. mas a gente também te libera pra você seguir sua vida, porque ele tinha contrato com o Vasco ainda. Foi o Fluminense e acabou acontecendo o que aconteceu. Ou seja, por erro da diretoria. Então são erros que a gente acabou vendo com frequência nesses últimos anos do Vasco, que a gente não quer ver mais. Sim. Eu, como vascaíno, eu torço pro Vasco, eu acho que o Leven, ele tem ideias, tô trazendo a minha opinião aqui, Tá, tá? Não tô boa. falando como Perfeito, Esportes perfeito, Arena, perfeito. porque se tiver alguma crítica e tal, que recai sobre mim. Mas eu vejo o Leven com ideias que são ideias que eu acho que não fazem muito sentido, porque eu acho muito melhor você trabalhar com nomes essenciais, com contratos ok, do que você trazer nomes absurdos de peso europeu que você vai trazer, só que você não tem essa confiança. Por exemplo, ele disse em 2020 que ia trazer Hulk, que ia trazer Balotelli e tudo mais, que, na nossa realidade, em 2020, ele ia ter que tirar dinheiro do próprio bolso. Porque foi o que aconteceu com o Salgado. Em 2020, quando depois que o Vasco caiu, o Salgado tirou dinheiro do bolso pra pagar os jogadores, tá ligado? Ele tirou dinheiro do bolso, tirou, na faixa de 30 milhões de reais do bolso. Sabe? Muito dinheiro. Pra poder sustentar ali e pagar salário de Castan, Germancano e tal, e muitos moleques da base que foram aproveitados no ano de 2020. Então, a realidade do Vasco tá melhorando só agora, nesse ano, porque a SAF fechou só agora nesse ano, sabe? Então, eu acho que é melhor a gente trabalhar com a realidade, trabalhar com calma, do que outra coisa. Eu prefiro, minha opinião, Vinícius Sampaio, minha opinião é Pedrinho. Tô contigo. Entendeu? Eu prefiro o Pedrinho, porque é um cara que tem mais identificação, é um cara que sabe o que é Vasco, entende o que é Vasco. Não que o Leven não entenda, porque ele é vascaíno também. Sim. Só que é muito diferente você estar ali aos arredores, ir no jogo e isso. tal, torcer, postar, etc. E você viver o Vasco sim. Pedrinho viveu o Dormir Vasco, dentro né? de São Januário. Você ter seu pai trabalhando Ele tava lá. como motorista de São Januário. Então, ele viveu anos difíceis no Vasco, porque, ele foi no Flow. E, ele falou, o pai dele era alcoólatra, ele sofreu muito com o pai dele e tal. Os menininhos que eram da turma dele zoavam o pai dele por ser alcoólatra. Então, ele tem uma história no Vasco muito profunda, que, atinge ele no âmago, sabe? Ele sente muito quando ele fala de Vasco, entendeu? Ele se emociona. Então, tem o pró que é isso, e o contra, na minha opinião, que tem que ser trazido também à tona, porque a gente faz o jornalismo aqui, por mais que seja na resenha, a gente tem que ser imparcial. Temos o Roberto Dinamite como exemplo, que foi um cara que assumiu o time... falecido Roberto Dinamite, quando ele assumiu o time nas traças, talvez numa realidade pior do que esteja hoje em dia. Muito pior. Muito pior. E aí ele assumiu depois que o Eurico sai, né, da presidência do Vasco, e aí ele consegue montar um time ok. O Vasco é campeão da Copa do Brasil, só que é dívida em cima de dívida, e depois o Vasco vem nessa draga total. Sim. Caiu em 2008, mas caiu por conta de consequências do campeonato e tal. Mas agora, nos outros anos que caiu, 2013, 2015, entendeu? Nos anos seguintes, agora depois, 2020... Cara, foi por conta do rombo que ficou desde aquela época, sabe? E arranhou a imagem dele, né? Arranhou. Cara, eu tenho uma pergunta aqui, pode ser até pra fechar. Como você vê, vocês no geral, assim, esse investimento pro Vasco do ano que vem, de Pedrinho, reforma de São Januário, tudo no geral, isso eu acho que é mais plausível que o Vasco ficando na Série A. O Vasco sendo rebaixado, o que vai mudar? Porque o investimento vai ser menor. O Vasco vai deixar de ganhar um dinheiro de premiação. Sim. O Vasco vai estar numa divisão inferior. O Vasco, sabe? Vai ser mais complicado. Como vai ser isso? Você tem uma noção de se a 77 vai continuar, vai investir da mesma forma? Não, vamos investir um elenco aqui só para subir, ou já vai começar a montar um elenco pensando, não, nós vamos subir e esse elenco vai ser uma base pro próximo ano. É difícil, né? Eu acho que teria que ter uma reunião ali, caso o Vasco caia, que é uma realidade hoje em dia. Sim, o Vasco sim. tá com a Não mesma estou quantidade afirmando, de pontos do Cruzeiro, que também está Sim. na zona de rebaixamento. Então acho que tem que ser feita um estudo para ver como que vai ser melhor investido esse dinheiro, sabe? Mas é basicamente isso. Por mais que os torcedores tenham... Já acabando já aqui, meu comentário. Desculpa até me estender um pouco. Mas, já acabando, o Vasco tem 30%, o associativo, né? Clube de Regatas Vasco da Gama, 30%. E os outros 70% são da 777. E é aquela parada. Por mais que seja muito minoritário, 30% apenas, o Vasco tem 2 cadeiras dentro das reuniões da 777, presidente, que no caso pode ser o Pedrinho ou o Leven, mais um conselheiro dele ali, que ele vai escolher quem seja, né, e tal. Então tem um peso dentro do clube, né? Essa é a verdade.
Então, eu acho muito importante, tipo, esse ano é historicamente, né? Porque movimenta tudo. Movimenta a SAF, movimenta o Vasco, e o presidente vai ter que se adequar a essa atual É um realidade, dos né? anos mais importantes da história do Vasco. Acho que sem dúvidas. Eu acho que essa eleição é uma das eleições mais importantes. Perfeito. Entendeu? Mais Pode importante. E esse ano é um ano muito importante. Como foi o ano passado, que o Vasco tinha que subir para 777 sumir Sim. e tal, eu acho que esse ano é muito importante para 777 continuar investindo. E também tem aquela coisa, né? Chama patrocínio, né? Não tem jeito. Por exemplo, o Pedrinho já tá negociando um pouco com Leila, Crefisa e Sim, etc. sim. De ter, majoritariamente, quando for São Januário, colocar ali o nomezinho, né? O Emirate, né? Pra manter os custos do clube, né? E tal, como, sei lá, como o Atlético Paranaense fez. Você conhece a Arena da Baixada. Liga Arena. Só que o nome do Atlético do estádio Liga do Atlético é Liga Arena e tal. Sim. Então, tipo, poderia acontecer de ter um Neoquímica São Arena, Januário cara. Crefisa. É, isso aí. Poderia acontecer de ter um São Januário Crefisa, né? E tal. Então vamos ver como vai ser, né? É isso. É isso, ó. Comentários aqui, ó. Os Cara, últimos tem comentários. o último comentário é o meu favorito. Tá, primeiro, o Arthur falou que o Lucas joga porque ele ganha dinheiro. É, eu também tô nessa em busca aí, tô em segundo lugar da liga lá, quase em primeiro, em busca aí de uma boa remuneração no Boa. final do ano. E eu Perfeito. jogo sério, irmão, jogo sério. E aí, ó, Renata Campelo. Ah, Renata Campelo, mãe de nosso querido Maurício. isso, Tia Renata Mal. botou Beijo, parabéns, tia. meninos, o programa tá top. Muito obrigado. Muito Beijo, obrigado, tia. mãe. Obrigado pela presença. Ah, manda um beijinho pra ela ali, ó. Manda um Marca beijinho a pra ela, conta Mal. Ah, meu diretor. Love's in the air. É isso? É isso? Cara, Ó, que programa 388 gostoso, hein? inscritos, tá? Que isso? Ganhamos 2. Perfeito. Pô, que programinha gostoso hoje, hein? Pô, Pede pra galera se inscrever aí, pede pra galera Pô, se inscrever. rapaziada, por favor, cara, de novo, a gente vai bater nessa tecla sempre. A meta dos 500 inscritos, a meta. A gente quer bater 500 inscritos até o final do ano. A gente tá com 388, dá pra chegar, vambora. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Tem o grupo no WhatsApp, tem um monte de coisa e a gente conta com vocês sempre. Um beijo, Exato. um queijo. Te Saiu despede aí, o corte Mal. agora, Fica hein? com Deus. Valeu, rapaziada. Tamo junto até semana que vem. Até segunda, até segunda. Perfeito. Valeu. É, segunda e quinta no YouTube, aqui na Aqui, rádio, isso, semana que vem. Sábado, né? Perfeito. Valeu, tropa. Valeu. Tamo junto. Saiu Até o corte semana que vem. agora e vambora, hein?